Nos vídeos anteriores, vimos o desenvolvimento de uma aplicação web para dispositivos móveis para administrar os dados de um evento com informações de suas conferências, oradores, etc. Agora queremos aumentar a segurança da aplicação tanto na parte web como a de Smart Devices. Isso significa assegurar que todos os usuários, ao ingressarem, estejam devidamente autenticados. Ou seja, que o usuário é quem diz ser e autorizados, o que significa que uma vez que o usuário se autentica, o acesso é permitido ou não a certas partes da aplicação. Vejamos o que deve considerar o desenvolvedor GeneXus para implementar uma solução para o problema da segurança das aplicações. No caso das aplicações web, como há vários pontos de entrada, deve-se checar as permissões de autenticação de qualquer objeto acessível por URL. Tradicionalmente, programa-se um procedimento que contém a lógica de controle de acesso. Este procedimento deve verificar as funções e permissões de cada usuário que entrar na aplicação. Quanto mais funções e permissões tiver e mais complexa será a política de segurança das empresas, mais o código cresce e mais complicada se torna a verificação de permissões que deve ser replicada em cada objeto. No caso das aplicações para Smart Devices, por serem aplicativos distribuídos, uma parte delas se executa no próprio dispositivo e a camada de negócios da aplicação é resolvida através dos serviços REST onde estão expostos a acessos indesejados. O que deve fazer é garantir que somente usuários devidamente autenticados e autorizados possam acessar a aplicação, evitando que usuários sem permissão o executem. Estes aspectos são os que motivaram o desenvolvimento de um módulo de segurança para aplicativo GeneXus, chamado GAM, GeneXus Access Manager, que iremos utilizar em nossa aplicação para tratar da segurança. O GAM é um módulo de segurança que resolve os problemas de autenticação e autorização, tanto para aplicações web como para aplicativos para Smart Devices com GeneXus. O que se busca com o GAM é uma solução de segurança que seja o mais declarativamente possível dentro da aplicação, sem tornar o código complexo. Pode-se conseguir isso facilmente, já que o GAM é um módulo de segurança desenvolvido em uma cabeça GeneXus que se integra à nossa aplicação e permite resolver de maneira centralizada tudo que se refere à segurança. Internamente, para resolver a autenticação, utiliza-se o Auth para o caso dos aplicativos para Smart Devices e Web Sessions para resolver a segurança das aplicações web. No caso da autorização, está baseada em funções utilizando o modelo Role-Based Access Control, mediante o qual são encapsulados métodos, as propriedades e tudo o que for necessário para o desenvolvimento da autorização na aplicação para acessar as diferentes partes da aplicação. Além disso, o GAM expõe uma API para ter acesso a esses métodos e propriedades, caso seja necessário fazê-lo a partir de nossa aplicação. A respeito do processo de autenticação, o GAM fornece diferentes mecanismos. A autenticação local, onde os usuários e todas suas credenciais são armazenadas numa base de dados da qual somos proprietários. Facebook e Twitter utilizam-se os mecanismos de autenticação destas aplicações e não é preciso definir os usuários locais. A autenticação é realizada nos sites do Facebook ou Twitter, respectivamente. Pode-se também autenticar contra os serviços web externos, utilizando o registro de usuários e funções de outra aplicação, facilitando desta forma a integração de aplicações. Quanto à autorização, valida-se a autorização da execução de objetos. No caso de objetos web, esta validação é realizada sobre Web Panels, Web Components com a propriedade URL Access igual a yes e transações web. No caso de Smart Devices, sobre Work with for Smart Devices e Panels for Smart Devices. Também verificam-se as permissões sobre os modos Insert, Update, Delete e Display das transações web e as ações de Insert, Update e Delete sobre os Work with for Smart Devices. Outra funcionalidade interessante que nos fornece o GAM é a facilidade de logarmos uma única vez e que essas credenciais sirvam para validar o acesso a múltiplas aplicações. Esta forma de logar denomina-se log único ou single sign-on em inglês. Esta funcionalidade resolve
resolve o problema de proporcionar autenticação centralizada para diferentes aplicações web distribuídas. No caso de 2 ou mais aplicações web GeneXus, o usuário somente terá que autenticar-se uma única vez, na primeira aplicação que requer a autenticação e solicita ao usuário que inicie a sessão. Uma vez que a sessão é validada, o usuário não terá que introduzir suas credenciais novamente, mesmo depois de alterar outra aplicação web. A autenticação é válida para todas as aplicações web. Neste cenário, todas as aplicações web que participam necessitarão utilizar o GAN, e um deles deve configurar como provedor de identidade. O GAN, que é o provedor de identidade, será utilizado para autenticar as outras aplicações. O mesmo acontece com Facebook, Twitter e Google, todos os quais são provedores de identidade. Consideramos um cenário com 3 aplicações web, app1, app2 e app3, onde a app2 é a aplicação do provedor de identidade. Na primeira, o usuário tenta executar um objeto privado app1 e este redireciona a aplicação do provedor de identidade app2. Logo é mostrado ao usuário o início da sessão. O mesmo se identifica e, em seguida, há um redirecionamento automático para app1. Após iniciar a sessão em app1, se o usuário tentar executar um objeto privado da app3 do mesmo navegador web, este retorna redirecionando ao provedor de identidade app2. Se o login é válido porque já tem uma sessão válida para esse usuário, o início da sessão não é mostrado ao usuário final e este tem acesso a app3. Veja que isso é muito similar ao que ocorre com Facebook e Twitter. Quando o usuário inicia a sessão em qualquer desses sites, as aplicações que utilizam como provedores de identidade usam a mesma sessão válida executada na mesma janela do navegador. Para ver como configurar as propriedades do GAN e implementar esta funcionalidade, vá para o endereço mostrado na tela. No próximo vídeo deste tema, veremos como configurar as propriedades no GeneXus para aumentar a segurança do módulo GAN na nossa aplicação.